Aleluia! Meus amados amigos e amigas, irmãos e irmãs, estou aqui no estudo bíblico, falando sobre arrebatamento, uma palavra que tem trazido muita polêmica, né? Muita dúvida, alguns achando que a igreja vai passar, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, quem será arrebatado. Então eu quero dizer que esse vídeo está ficando sim extremamente grande, né? Mas é de suma importância. Isso é para quem gosta de estudar a Bíblia, de conhecer, de ouvir, de acompanhar. E nos vídeos anteriores eu tenho falado o significado de algumas palavras e tenho mostrado, amém? Vamos dar sequência, né? Eu quero dizer que aqui é o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santos, falando sobre arrebatamento da igreja, e logo após vamos entrar na grande tribulação. O estudo é muito longo, não dá para fazer eu falar em questão de 2, 3, 10, 20 minutos, né? Então vamos lá. Teoria sobre o arrebatamento. Qual é a teoria que alguns falam? Vamos ver. Embora acreditamos que a igreja será arrebatada antes, presta atenção, que inicie. Embora acreditamos que a igreja será arrebatada antes que se inicie a grande tribulação, vamos apresentar de forma resumida as doutrinas mais comuns sobre o arrebatamento da igreja, existente em nossos dias, visto que, no ponto de vista teológico, há pensamentos variados sobre o assunto. Arrebatamento parcial. O que é isso? Então vamos ler? Eu quero dizer, né, para você que está chegando agora, que a base é bíblica. Eu geralmente costumo fazer um resumo, né, para passar os meus estudos, mas hoje eu estou fazendo diferente. Eu estou lendo mais o livro Teologia sobre Escatologia e a Bíblia. Para quê? Para que não pense e não fale que é da minha cabeça. Amém, irmãos? Porque eu tenho visto muitas pessoas criticando, escarnecendo a Bíblia, né? Escarnecendo a palavra de Deus. E eu disse e volto a repetir, o pior escarnecedores é aqueles que estão dentro da igreja, cantando, pregando, participando da ceia do corpo de Cristo. Esses são os piores. O que é escarnecer? Pedro escreveu assim, que nos últimos dias, muitos haveriam de escarnecer da palavra, dizendo, onde está a promessa? Desde que eu me entendo, desde que nossos pais morreram, isso Pedro escreveu. E hoje nós vemos pessoas que não saíram nem da fralda espiritual ainda, nem tem conhecimento da Bíblia, não tem nem 30 anos ainda, não tem nem 10 anos de crente, já está achando que está demorando, já está achando que está demorando, e cadê essa promessa que nada... Olha, irmão, não é segundo a sua vontade, é segundo a vontade de Deus, amém? Então, se você não crê na Bíblia, irmão, você está no lugar errado. A Bíblia, a igreja, o arrebatamento, santificação é para quem crê, é para quem obedece, para quem lê, crê e obedece a Bíblia. Não é para qualquer um, não. Então, quer dizer, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que se não vê. Mesmo que se nós vivemos até morrer e não ver o arrebatamento da igreja, e daí? A Bíblia diz em 1 Coríntios que primeiro os que morrem em Cristo ressuscitarão. Que importa? Se morremos em Cristo, vivemos também em Cristo. Então se você já tem tido essas palavras, para de dar ouvido a Satanás. Porque quando você crente, estou falando para crente diretamente, que fica aí falando, cadê? Desde que eu sou crente, desde que meus avós, que fulano é crente, que tal, eu ouço falar do arrebatamento. Quem é você? Quem é você na fila? Não, você tem que acreditar na palavra. Se Jesus diz que ele vem, ele vem. Se a Bíblia está escrito que seremos arrebatados, seremos arrebatados. E ponto final. Para que esse negócio de ficar dando ouvido ao pseudo de Satanás, amém? O arrebatamento. O arrebatamento parcial diz assim, a posição do arrebatamento parcial sustenta que Jesus Cristo vem em nuvem de glória para levar a sua igreja. Amém? Os únicos que serão levados são aqueles que tiveram uma segunda obra da graça, ou que são santificados em suas vidas. Esses são arrebatados, serão arrebatados. Viveram pela graça, que tem a sua obra vivida na graça. Essa teoria sustenta que o arrebatamento da igreja será dividido em duas partes. A parte
santificada irá com o Senhor, e a parte não santificada será deixada na tribulação. Olha isso, presta atenção nisso. Vou repetir. A igreja será dividida em duas partes. A parte santificada irá com o Senhor, e a parte não santificada será deixada para trás, para que seus pecados sejam retirados e eles possam se santificar. Vai custar caro, irmão, né? Santificar-se. A posição do arrebatamento parcial baseia-se em certo mal entendido com relação à doutrina da palavra de Deus. Irmão, pensa uma coisa, pausa. Se a pessoa não for arrebatada hoje, vivendo pela graça, onde a gente pode pregar o evangelho, cantar livremente e vir, você acha mesmo que vai dar para se salvar na grande tribulação, irmão? Vai custar caro, então é melhor andar pela graça. Amém? Vejamos algumas passagens. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e há de ser de quem está em pé diante do Filho do Homem. Então, irmão, procura, vigia, se santifica. Né? Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiai em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Observaremos que a referência principal neste capítulo é a nação de Israel, que já está no período tribulacional. E, portanto, isso não se aplica à igreja. Preste atenção disso, irmão. As coisas das quais preciso escapar das quais é preciso escapar são os julgamentos associados àquele dia, versículo 34, isso é o dia do Senhor. A igreja tem ordem de estar vigilante, 1 Tessalonicenses 5 e 6, Tito 2, 13, sem que isso implique ser digna de participar da translação, Filipenses 3, 11, para que o dia, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vocês não estão entendendo, irmão? Qual sério é isso? Alguns acreditam que Paulo duvidava do seu próprio arrebatamento. O contexto não apoia essa teoria. O verso 11 toma o verso 8, na qual Paulo revela que, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, ele abriu mão de tudo, né? De tudo para estar com Cristo, irmão. Então é demonstrado como resultado de ganhar a Cristo, não como resultado de se preparar para a translação. Ele revelou o segredo mais profundo do seu serviço, uma devoção completa a Cristo, desde que o encontrou na estrada ou no caminho de Damasco. Outros textos mal interpretados pelos parcialistas com relação ao arrebatamento são Mateus capítulo 24, versículo 41 e 42, 1 Coríntios 15, 21, 1 Coríntios 15, versículo 23, Filipenses 3, 20, Tito 3 e 10, depois você leia com calma, né? 2 Timóteo 4, 8, Hebreus 9, 28. Um exame da passagem bíblica são usadas para parcialista, para apoiar sua posição, mostra que sua interpretação não é coerente com a verdade exegese, já que essa teoria não está em harmonia com a verdade da doutrina e a verdadeira exegese deve ser rejeitada. Amém, irmãos? É difícil, né, irmão, compreender esse mistério, essas coisas. O arrebatamento pré-tribulacionista. O que é pré? Antes. A teoria ou doutrina da pré-tribulação defende a tese de que a igreja de Cristo será arrebatada, ou seja, será retirada da terra antes que se inicie o período da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas interpretam a profecia bíblica de forma literal e tem grande base no dispensacionalismo, dispensação, crendo que Israel olha isso, presta bem atenção, crendo que Israel e a igreja são dois grupos distintos, havendo um plano de Deus exclusivo, tanto para Israel como para a igreja. Amém?
Aleluia! Acreditam que a grande tribulação é uma dispensação em que Deus tem como objetivo trabalhar com Israel e não com a igreja, já que teve seu período de salvação na dispensação da graça. Irmãos, entenda, Israel é Israel. Nada tem a ver. Israel é o povo da promessa. A igreja é o povo de Cristo. Tito 2,14. Um povo zeloso, especial de boas obras. Um povo que não tinha nada a ver com Israel. Mas pelo fato de Israel rejeitar a Cristo, ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. A igreja, ou seja, o gentio que creu na palavra, na Bíblia, aceitou Jesus como Salvador. E esses foram constituídos filhos de Deus. Então a igreja hoje é considerada a noiva de Cristo. Amém, irmãos? O modo de interpretação literal. Nós, a igreja, crê no arrebatamento antes do período da grande tribulação. Cristo livra a igreja de passar pela grande tribulação conforme é conhecida. A grande tribulação é a última das 70 semanas de anos de Daniel 9, 24 a 27. Portanto, a grande tribulação terá duração de 7 anos. As 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27 está determinada para Israel e não para a igreja. Portanto, a igreja não passará pela grande tribulação. O dispensacionalismo, estudo da dispensação, tem grande influência na dispensação defendida pelos pré-tribulacionistas e pelo pré-milenista, por crer que Deus não mistura as coisas, pelo contrário, ele tem um objetivo diferente. Em cada dispensação, na grande tribulação, seu maior objetivo é repreender e castigar e educar Israel com vara de juízo, preparando os judeus, né, para, enfim, aceitarem o Messias prometido. Ezequiel 20, 37, Deuteronômio e outras. A grande tribulação é conhecida como o tempo da ira de Deus, ou seja, período em que Deus irá derramar a sua ira sobre os gentios que não aceitaram o amor de Cristo, oferecido durante a dispensação da graça, e castigar o povo judeu que rejeitou. Está entendendo? E matou o Messias, Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 9, Apocalipse 6, versículo 17 a seguir. Assim sendo, Deus não irá derramar sua ira sobre a igreja. Isso acredita nós, tribulacionistas, que aceitou Jesus. Irmão, Israel rejeitou, a igreja aceitou. Ou seja, os gentios do mundo aceitou. E pelo fato de nós aceitarmos, nós nos tornamos igreja. Jesus disse, vós estão no mundo, mas não são do mundo. É difícil entender essas coisas, irmão. Mas quem tem o Espírito Santo entende. Essa é a nossa fé, nós que cremos que a igreja não passará por causa disso que eu citei. Agora, ou seja, após a grande tribulação, eles creem que a igreja vai passar. Por quê? Vamos ver o que eles acham. Olha qual a base que eles têm. Vê se tem fundamento uma coisa dessa. A teoria da doutrina do pós-tribulacionismo ensina que a igreja continuará na terra durante a grande tribulação, que tem duração de 7 anos, né? Até a segunda vinda de Jesus. Isso é os que acreditam, os crentes, vou falar um português claro, que acham e crê e pregam que a igreja vai passar. Eles acreditam isso, né? Que a igreja vai ficar aqui. Então, depois de 7 anos, eles acham que a igreja vai ser arrebatada até as nuvens encontrar com Cristo. Qual é a característica dos tribulacionistas, ou dos que acreditam?
Seu método de interpretação é alegórico. A igreja passará pela grande tribulação, não estará sujeita à ira de Deus, creem que a igreja de Deus será derramada sobre o gentio, creem que a ira de Deus será derramada sobre o gentio, e a igreja apenas passará por alguns momentos. Não é isso, mas isso não é verdade. Então, quer dizer, tem uma base errada. Como que Jesus deu a vida pela igreja, separou e vai deixá-la passar por esse processo? Não tem lógica. Isso é ideia, eu estou dizendo que essa aqui é a ideia dos pós-tribulacionistas, não pré. Amém, irmão? Nós vamos embora antes da grande tribulação. Eles baseiam-se na negação do dispensacionalismo. Os pós acreditam que a igreja poderá passar pela grande tribulação, que, de acordo com o estudo da dispensação, é um período chamado de angústia de Jacó, ou seja, não há distinção entre Israel e igreja. Assim eles acreditam, irmão. Nós não acreditamos, tá, irmãos? Assim, mas os que acham que a igreja vai passar, pensa nisso, né? Creem que a profecia dada a Israel pode se cumprir com a igreja. Ou seja, tanto a igreja como Israel não serão poupadas na angústia de Jacó. Então, quer dizer, irmão, quem acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, quem pensa assim, acha que Israel e a igreja é a mesma coisa. Mas a grande tribulação será um castigo para Israel e para o gentio ou para o mundo que rejeitaram, irmão. Não é para a igreja. Tira isso da sua cabeça. Pelo amor de Deus, irmão. Mas se quiser ficar aí, o problema é seu. Que fique, ué. Eu vou continuar crendo, pregando que a igreja não passará. Eles, os que acreditam que vai passar, negam o ensinamento e a natureza e ao propósito do período da grande tribulação, segundo o pré-tribulacionista. O maior objetivo de Deus nesse período será de disciplinar os judeus, preparando para aceitar os Messias. Deus quer, irmão, que os judeus aceitem, porque os judeus rejeitaram o Messias. E até mataram, crucificaram. Eles não aceitaram aqueles que vêm num jumentinho, não, eles esperavam um grande líder. E, infelizmente, vão pagar caro por isso, né? Os judeus preparando para aceitar o Messias, negam o cumprimento, né, futuro das 70 semanas de Daniel, alegando ser um cumprimento histórico sem grande valor para a escatologia e que já se cumpriu em sua totalidade. Não fazem distinção entre tribulação e grande tribulação. Romanos 8, 18, em que o apóstolo Paulo fala da tribulação do tempo presente, são interpretados como sendo a grande tribulação, e não somente aquele período ruim que todo mundo passa no seu dia a dia. Sobre o texto 1 Tessalonicenses 3:3, entende que a igreja foi destinada para passar pela grande tribulação, quando na verdade Paulo fala sobre o período presente. Há uma grande diferença, irmão, de passarmos por luta, dificuldade, problema no dia a dia, do que passar pela grande tribulação. A grande tribulação, irmão, traz assim a ira de Deus. É o período em que trombetas vai ser tocado, a taça da ira de Deus, os selos serão abertos, trazendo grande tragédia e catástrofe, onde milhares e milhões vão morrer, vão sofrer angustiosamente. Mas a igreja não estará aqui. Estará aqueles crentes que querem ficar, que não andam segundo a palavra de Deus, não obedecem, não creem e que acham que acreditam. Infelizmente, esses são considerados os crentes loucos ou as virgens loucas, que vai passar. Amém, irmão? Então, esse é um texto bem claro, confirmando a igreja não passará pela grande tribulação, irmão. Não. Esse estudo é muito longo. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: a igreja de Israel, o propósito da tribulação, quero finalizar aqui dizendo, é punir aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Os cristãos fiéis, os cristãos fiéis receberam a promessa, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Amém, irmãos? Depois, outra hora, nós vamos dar sequência nesse estudo, né? A parte 2, que é muito longo.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A igreja não passará. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.